a vida não é esse mar de rosas que as telenovelas às vezes querem nos fazer crer, né? A vida é muito dura, é difícil para muitas pessoas. Então, agora que estamos aqui em plena pandemia, né? As pessoas às vezes perguntavam no começo das entrevistas, como é que você está vendo a pandemia? Eu falo, olha, para índios, negros, mulheres, homossexuais, LGBTQs e mais, etc., a pandemia é o Brasil desde 1500, né? Nós vivemos, a pandemia é o Brasil, né? Então, quando as pessoas falam, vamos voltar ao normal, não quero voltar ao normal, não quero, né? Eu acho que para as mulheres, né, para quem vive essa realidade que Carolina de Jesus trata, né? A pandemia é a própria existência, né, nesse Brasil que é desigual, que é injusto, que vilipendia os negros e as mulheres, né? Que é misógino. Todo dia a gente vê notícias de pessoas negras assassinadas pela polícia. Todo dia a gente vê notícias de violências de homens contra mulheres, né? Então, isso é a pandemia. Isso nós precisamos curar o Brasil do Brasil. Um jeito disso é uma intervenção direta na elite brasileira. É preciso intervir. É preciso dizer que essas pessoas não podem tudo. E quem vai dizer isso é a arte, é a poesia de Carolina de Jesus, é a música, do nosso jeito, a arte diz do nosso jeito. Mas também são as instituições, o Supremo Tribunal Federal, né, os parlamentares, né, os sindicatos, as associações, a Ordem dos Advogados, etc. A imprensa precisa se posicionar com clareza sobre isso. Sem dúvida. A gente não pode, de maneira alguma, visar a normalização, porque a normalização é doente também. Não é mesmo? A gente precisa do novo, a gente precisa do progressista. O Brasil é o país em que mais morrem pessoas da comunidade LGBT no mundo, fora as pessoas que morrem e nem ao menos são registradas. Que a gente Dilma Rousseff. Primeira mulher a ser eleita presidenta da República, ela prefere assim, né, ser chamada, ser dito, e acho que tão importante na história brasileira quanto Obama para a história americana, primeiro negro, né? Eu acho que esses que são os primeiros que abrem os caminhos são fundamentais. É incrível como essa mulher foi apedrejada pelo fato de ser mulher, né? Então, uma grande técnica, né? Não é a pessoa mais carismática do Brasil, né? Nós vínhamos do governo Lula, e o Lula é um líder muito carismático, um homem feito nas lides sindicais, né? Da porta da fábrica para o bar na frente, e, né? Muito comunicativo, que gera muita empatia, né? Mesmo quando você é antipático com o Lula, você sabe que está ali lidando com uma carga emocional muito grande. Dilma, talvez até pelo fato dela ter sido presa, torturada, então é uma pessoa, e ela revelou para a gente uma vez numa reunião que ela queria muito dançar quando era jovem, né? E eu, numa conversa com ela, nessa conversa que ela falou que sonhava em dançar, eu falei, se a senhora foi eleita, e ela foi, era a primeira vez que ela ia ser candidata, eu falei, a senhora, quando não souber o que fazer, dance. Dance em volta da mesa, dance sozinha na sala, porque ao resgatar essa figura da sua juventude, da sua adolescência, você vai encontrar caminhos muito especiais, vai para lidar com as coisas. Não sabíamos que o que vinha pela frente era tão
tão grave que o país, em sua misoginia, iria se expressar de forma tão rude com uma dama, com uma mulher, com uma senhora, com a presidente da República. Presidenta Dilma, um beijo para a senhora, nós estamos com a senhora, continuamos juntos e a luta não acabou. E aqui? Aqui é com o homem. Acabei de falar nele. Pois é. E esse cara é um cara incrível, né? Esse é demais. Inácio Lula da Silva. Vem lá do interior de Pernambuco, né? Nordestino do interior, como eu e como muitos que desbravam esse país e vão para o mundo, né? Como Paulo Freire. Lula é um homem predestinado, assim, iluminado, né? Um homem predestinado a tirar o país de um lugar, vamos dizer assim, um lugar secundário, para estar entre os primeiros, né? Não é à toa que o Obama, quando foi presidente dos Estados Unidos, falou: esse é o cara. That's the guy, yeah. Você é meu homem, você é o cara, né? Então, assim, acho que as elites do Brasil tiveram muita dificuldade de entender Lula desde 78, 79, né? Ali naquela passagem dele, saída do sindicato para criar um partido que fosse alternativos aos partidos então existentes, os partidos de esquerda, né? Na época, MDB, PCdoB, PCB, PSB, PTB, porque a elite intelectual brasileira estava acostumada a comandar os trabalhadores. Com a chegada de Lula, nós temos os trabalhadores chamando para si o seu próprio comando. E depois que eles chamaram para si o comando do país, isso se tornou praticamente insuportável, insustentável, porque uma parte do país prefere ver o país no atraso, desigual e atrasado, desrespeitado internacionalmente, do que ter o país comandado por alguém que representa de modo tão veemente a sua classe trabalhadora, né? A sua parcela mais simples e fundamental da população. Sem dúvida, e a gente sabe que quando o Lula entra no poder, é o que a gente pode chamar da primavera do Brasil. Eu tive a oportunidade de estar com o Lula no ano passado, quando a gente organizou o evento Judias e Judeus com o Lula. Ele tinha acabado de sair da prisão, e ele é realmente uma figura mágica, né? E com o ser humano, ele coloca o ser humano no centro mesmo, né? É exatamente o oposto de todo o obscurantismo que tomou o Brasil. E eu sempre falo que eu coloco o Lula como entre os grandes líderes da humanidade, não é mesmo, Chico? Ele está no mesmo hall, no mesmo patamar de Mandela, né? de Gandhi, desse tipo de gente que colocou sempre o ser humano no centro, né? E lutou, acima de tudo, pela justiça social e pelos direitos humanos. É uma pessoa ímpar, né? Ele é um homem ímpar e ainda está vivo. Muito vivo. Está vivo. Então, ele ainda tem muito a fazer pelo Brasil e pela humanidade, né? Sem dúvida. Acho que ainda precisa rever, vamos dizer, se transformar. E eu acho que ele tem essa capacidade de ser fênix, né? E precisa encarar isso para liderar o Brasil na direção da sua retomada dos direitos democráticos. Sem dúvida. Ele fala que ele é o homem que vai viver até 120 anos e eu acho que ele pode ser mesmo, porque ele está realmente, como diz o Gil, vivo, vivo, vivo para cachorro.